Para uma conversa agora, Silvio Catiabava, que é sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, sempre nos acompanha aqui às terças. Tudo bem, Silvio? Como você está? Tudo bem, obrigado. E você? Bem também, Silvio. Bom, tem muita coisa para comentar, mas eu queria trazer a CPI da Covid para o início aqui da nossa conversa. Então, Osmar Terra participou ali pela manhã, continua, né, depondo, sendo questionado por senadores. Foi desmascarado em alguns momentos, né, como esse caso da Suécia, foi bem importante, ali os senadores confrontando essa fala do deputado. E eu acho interessante e curioso que Osmar Terra disse que não aconselhava de modo algum o presidente, que ele se encontrou poucas vezes, quando a gente sabe que foram mais de 20 vezes que ele se encontrou com o presidente Bolsonaro, mais do que o próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que disse que não é tão comum assim encontrar o presidente. E daí, quando ele disse que não aconselhou de forma alguma, ele acaba jogando no colo do próprio presidente a responsabilidade por todas as medidas que foram adotadas até agora como contenção da pandemia. Ele joga, porque assim, olha, não fui eu que aconselhei nada. Então, assim, Bolsonaro tomou aquelas decisões sozinho, porque isso também não partiu do Ministério da Saúde, porque Marcelo Queiroga disse que nada daquilo funciona. Então é interessante também esse jogo político que está existindo entre Osmar Terra, querendo se livrar, e jogando a responsabilidade agora no colo do presidente. Como que você viu essa participação de Osmar Terra? Você acha importante essa participação nesse momento? Me fala o que você achou. Thalita, é uma batata quente, né? Porque quem que vai ficar com a responsabilidade dos 500 mil mortos? O Osmar Terra, ele está mentindo outra vez. E nós precisamos verificar o que a CPI da Covid vai fazer com quem está mentindo. Porque, de fato, vários dos negacionistas, como são identificados eles, que acham que não é nada, é uma gripezinha, né? Eles foram fazer depoimentos e mentiram. E já isso está comprovado. Então, o que vai acontecer com esses depoentes? Todos eles vão virar, vamos dizer assim, pessoas responsabilizadas por um crime? Então, jogar no colo do Bolsonaro é uma maneira de falar assim, eu não tinha nada a ver com isso. Né? No fundo, o Bolsonaro quem tem a caneta, então ele tem a responsabilidade. Mas ele se apoiou, né, em um conjunto de pessoas que não consideram a ciência, não consideram os diagnósticos, os estudos, e inventaram um tratamento que, aliás, vem dos Estados Unidos. O Trump começou a fazer essa sugestão, né, de cloroquina e tudo mais. Mas eu levantei uns dados que são muito interessantes. Por exemplo, a cloroquina ela foi vendida 8 vezes mais em 2020 que 2019. Foram 32 milhões de cápsulas de março a março de 1920 a 21. Quem que faz isso aí? A EMS e a Aspen. São dois laboratórios cujos donos são bolsonaristas, né? E a EMS, por exemplo, faturou 142 milhões de reais com o kit Covid o ano passado. Então você começa a sentir que existe, além de uma preocupação de uma disputa ideológica, interesses materiais postos aí. Isso se reforça ainda com a compra daquela vacina indiana chamada Covaxin. Existe uma empresa chamada Precisa Medicamentos que intermedia isso. O governo brasileiro chegou a fazer pressão direta sobre o governo indiano para poder obter a Covaxin. E a vacina indiana foi comprada a 15 dólares cada uma, quando o preço de venda no próprio site da Covaxin é 1,34 dólares. Então tem aí uma suspeita que vai ser discutida na própria CPI. A semana que vem a Precisa vai estar lá. A Precisa vai receber 500 milhões de reais por essa compra, né? E isso sugere que haja também um espaço para corrupção, vamos dizer assim, nessa compra dessas vacinas, né? Tanto sugerindo o kit cloroquina, que favoreceu duas empresas de empresários bolsonaristas, quanto a própria compra da Covaxin diretamente pelo governo, passando por cima de vários procedimentos e com pressão
A Carta Capital, por exemplo, oferece essas informações diretas assim para que isso fosse agilizado. Nenhuma das vacinas que foram aprovadas tiveram a velocidade da aprovação da Covaxin, né? Que mesmo não aprovada já foi comprada pela Precisa para poder distribuir, inclusive para empresas aqui que estavam comprando, apesar disso ser proibido. Então, nós não sabemos exatamente como vai ser a evolução disso, mas a CPI da Covid continua prestando um grande serviço ao Brasil, trazendo à tona informações dessa ordem, não é? Que agora já tem substância suficiente, elementos suficientes, essa CPI, para poder formular uma apreciação, um juízo e a responsabilização das pessoas que tiveram envolvidos nesses processos que são de destruição da vida e de oportunismo nos negócios sobre os cadáveres dos brasileiros. Isso aí é muito importante, muito forte, né? Então, a CPI deve continuar fazendo seu papel, o Osmar Terra e outros serão responsabilizados pelas suas mentiras, mas o impasse político é justamente esse, quer dizer, até onde o Congresso, porque a CPI é um organismo criado pelo Congresso para poder apurar o que aconteceu, né? Até onde o Congresso vai se descolar dessa adesão ao governo, né? E poder agir de uma maneira mais autônoma, fazendo o seu papel de fiscalização do Executivo. Há, inclusive, quem diga que a queda de prestígio do Bolsonaro, principalmente na região Nordeste, vai fazer com que o Centrão pense duas vezes em continuar apoiando o Bolsonaro, porque as eleições estão aí, né, o ano que vem, e esses parlamentares do Centrão, que são majoritariamente do Nordeste, começam a estar preocupados com a sua votação. Eles vão se reeleger, não vão se reeleger, merece apoiar o Bolsonaro, é preciso se distanciar do Bolsonaro. As indicações, inclusive, dos movimentos sociais, das últimas manifestações, e agora das manifestações que já foram marcadas, né, para julho, né, acho que é 24 de julho, né, nós vamos ter uma crescente pressão sobre o Congresso. Como não está em pauta projetos para o Brasil, mas sim a conveniência para os indivíduos, os parlamentares, é possível que a base do Bolsonaro tenha defecções, tenha saídas, tenha, enfim, dizer, uma fragilização que deixa ele mais vulnerável. Sim. Você sabe, Silvio, que enquanto a gente acompanha esse avanço da CPI, buscando mais informações, colhendo esses depoimentos, a gente passa muita raiva também, né? Porque o Osmar Terra, hoje, com esse show de negacionismo, foi duro de ficar acompanhando. Por mais que os senadores tenham confrontado ali as informações, ele faz um malabarismo retórico para justificar as afirmações que ele fez no passado, né? Que chega a ser engraçado, porque ele foi confrontado ali com as várias datas que ele deu para o fim da pandemia, né? E no final das contas ele chegou é quase como se ele dissesse, olha, a pandemia vai terminar quando acabar. Porque assim, chega de previsões, né? Então chega a ser engraçado. Em relação a Arthur Lira, ele deu uma declaração hoje, inclusive, falando, desmerecendo, inclusive, a CPI. Falou assim que a CPI não vai trazer efeito algum, e falou sobre o processo de impeachment, né? Falou que falta circunstância para a abertura de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. E daí eu faço a ligação com as manifestações. Ele ignora por completo o que foram essas manifestações, o que foi o povo nas ruas pedindo o fim desse governo Bolsonaro, né? Então, assim, você acha que dá para a gente acreditar realmente nessa mudança de clima que pode levar Arthur Lira a abrir um processo de impeachment nesse momento? Eu acho difícil. O Arthur Lira está lá para fazer o que ele está fazendo, para sentar em cima dos processos de impeachment e não deixar que isso aconteça. Mas o clamor popular está aumentando. Sim. E a discussão agora não é mais se o Jair Bolsonaro é ou não é um bom presidente. Ele está sendo acusado de insanidade mental. E isso pode ser um elemento de força, vamos dizer assim, um argumento de força para poder pedir o seu afastamento. Quer dizer, o Arthur Lira ele tem uma certa governabilidade, mas se uma parte da Câmara dos Deputados, né, começar
a dizer, não, nós precisamos mudar isso, não dá para chegar com esse volume de mortes até 2022, nas eleições de novembro, né? Quanta gente vai morrer até lá? Quer dizer, se esse tipo de sensibilização conseguir tocar uma parte dos deputados a partir da pressão das ruas, o Arthur Lira vai ter que mudar o seu comportamento, senão ele perde a possibilidade de ser um efetivo presidente, né, da Câmara, né? A ver, né? Vamos continuar acompanhando essa história toda.